Irmãos, nós queremos hoje, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dessa feita no verso 16 ao 20, encerrando a nossa série sobre Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Queremos ver mais uma verdade das Escrituras para nossas vidas nesse dia. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 16 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. O contexto dessa passagem ainda é aquele da Páscoa, como nós estamos vendo desde o início da série. Ou seja, agora, já na fase final, onde a morte e a ressurreição de Jesus já é uma realidade. Ele já entregou sua vida. Ele foi com seus discípulos depois de ter ceado ao monte, e ali ele sofreu as angústias do que lhe aguardava. Ali ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi levado preso como um ladrão, como um salteador. Ele foi levado para ser interrogado mediante falsas testemunhas. Ele foi julgado e condenado por crimes que não cometeu. Ele foi, depois disso, levado à cruz de maneira humilhante, dolorosa, atravessando a cidade e sendo humilhado, escarnecido por muitos. Ali na cruz, ele sentiu o abandono de Deus o Pai, porque estava sobre ele, naquele exato momento, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ali ele entrega o seu espírito diante de Deus o Pai, mas não antes de ter dito que estava tudo consumado. Ele é levado então à sepultura. Colocaram guardas para que vigiassem e impedissem que os discípulos roubassem o seu corpo. Mas tudo isso, diante da vontade de Deus, havia sido prescrito e o Senhor Jesus havia declarado que aconteceria. Mas ao terceiro dia, ele também ressuscitaria dos mortos, como de fato aconteceu. Ele ressurgiu dos mortos. As mulheres, no primeiro dia da semana, logo nas primeiras horas do dia de domingo, foram ao sepulcro e a pedra havia sido removida. Lá o anjo diz para elas que o que elas procuram, um morto, não estava mais ali. Mas que mais tarde ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, aparece a elas. Elas dão notícias aos discípulos, eles vão lá testificar, mas recebem uma ordenança para que fossem para Galileia, e ali o Senhor Jesus os encontraria, juntamente com os demais discípulos. E nós temos então, quando Jesus instituiu a ceia, dando um novo memorial, tendo cumprido ou iria cumprir na cruz a Páscoa judaica, sendo ele Cordeiro de Deus, a igreja ou os discípulos
não mais deveriam celebrar a Páscoa nestes termos do passado, que era sombra daquilo que ele iria fazer. Mas agora o Senhor entregou aos discípulos um novo memorial, pelos quais esses símbolos apontavam para a sua morte e para a sua ressurreição, e eles deveriam fazer isso até que ele retornasse. Esse novo memorial também inaugurou a igreja do Senhor. Foi ali, nesta ceia, junto com os 11, que Jesus iniciou de maneira mais específica e mais direta a sua igreja. Quando o Senhor entrega aos discípulos esse sacramento, Ele está entregando à igreja esse memorial pelo qual eles deveriam celebrar. O nascimento da igreja do Novo Testamento não se dá no Pentecostes, mas na ocasião em que Jesus institui a nova aliança no seu sangue, só que representada agora por elementos, por símbolos. E o dia em que o nosso Salvador anunciou que derramaria seu sangue para remover nossos pecados, como de fato o fez, cumpre a antiga e traz a confirmação da nova aliança para a igreja do Senhor. Agora, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, dá uma missão muito importante a esta igreja. A missão de anunciar em todo o mundo a mensagem da vitória do Cordeiro e o caminho de salvação que veio abrir para os que estão perdidos. Lá na Páscoa judaica, uma mensagem também deveria ser apresentada por meio de todo aquele ritual de como Deus libertou e salvou o povo da escravidão do Egito. Embora mais tarde eles voltaram a ser escravos dos babilônios, dos assírios, e agora ainda pelo jugo dos romanos. Nesse novo memorial, os discípulos recebem, com a aparição de Jesus, uma nova missão, uma nova mensagem completa, final, que eles precisavam declarar em todo o mundo: a vitória do Cordeiro, a vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, e o caminho de salvação para aqueles que estão perdidos, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Esta missão ficou conhecida na história como a Grande Comissão. Inclusive o título aí do seu texto, na sua Bíblia, talvez seja esse. E ela é entendida como a tarefa mais importante da igreja no aspecto da evangelização. Tudo tem a ver com a adoração da igreja ao cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Porque quando nós evangelizamos, nós estamos anunciando a verdade de salvação para os perdidos. E uma vez que os perdidos compreendem essa mensagem e recebem com alegria, e a obra da regeneração acontece, e tendo sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles passam agora para fazer parte da igreja do Senhor, dos adoradores. Este é o grande objetivo da evangelização: chamar pecadores arrependidos para, uma vez regenerados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, serem adoradores de Deus o Pai, recebendo a vida em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, eu quero nessa noite pensar com os irmãos nessa grande comissão que se concentra em fazer discípulos de todas as nações, confiando na autoridade de Cristo para o sucesso dessa missão e na sua presença constante com eles. Por isso eu quero falar a grande comissão do Cordeiro ressurreto. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles é quando Jesus aparece aos 11 da Galiléia, no verso 16 e verso 17. Veja: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para um monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os discípulos, eles fizeram aquilo que haviam sido instruídos para fazer. Eles se dirigiram ao norte para encontrar com Jesus no monte que ele havia prescrito. No capítulo 26, ainda do Evangelho de Mateus, no verso
32, Mateus registra o seguinte: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, é curioso, porque a Galileia é exatamente onde Jesus começou o seu ministério e de onde ele chamou os seus 12, os seus discípulos. E é exatamente ali onde tudo começou que Jesus Cristo pede para que eles retornem e iria encontrar com eles lá. No versículo 7 do capítulo 28, quando Jesus já com as mulheres e tendo aparecido vivo a elas, é dito o seguinte: e depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como digo. No verso 10 ainda, então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então percebam que há uma insistência, e é importante que os discípulos entendam que é lá na Galileia que o Senhor Jesus quer encontrar com eles. E os discípulos fazem exatamente isso. Eles vão para lá. Embora houve nesse encontro, ou nesse reencontro, uma atmosfera de adoração, de celebração pelo seu Redentor estar ali, pelo seu Mestre mais uma vez estar de volta, também houve uma certa relutância, uma dúvida pairou ainda na sua mente, e da gente compreender. A última vez que esses 11 discípulos viram Jesus foi quando fugiram do Getsemane. A última vez que eles estavam com ele foi neste momento, quando os guardas vieram com Judas e houve aquela tensão. Quando Jesus é levado preso, eles temendo pelas suas vidas também, eles correm, né? Eles vão embora. Mateus 26, o verso 36, Jesus chama eles para ir ao monte, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Mas no verso 57, no verso 56, que nos é dito que eles, depois da prisão de Jesus, eles fogem. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Então, não é, a gente vê aqui na narrativa o Tomé se mostrando incrédulo, e a gente culpa, a gente tenta olhar com os olhos atravessados, mas o texto vai deixar claro que os 11 abandonaram Jesus. Então era de se esperar que a reação deles também fosse de dúvida e de relutância. Que tipo de recepção eles poderiam esperar agora do mestre que haviam abandonado? Imagine você, depois de um momento como esse, conflitante, e alguém precisou de você e você não o ajudou, você fugiu, e agora a pessoa quer te encontrar. A pessoa manda um recado: ei, manda fulano lá, eu quero me encontrar com ela. Imagine o coração temeroso, o seu coração como não estaria neste momento. Os instintos conflitantes de adorar Jesus ressuscitado e evitar um encontro potencialmente embaraçoso fazem muito sentido nesse contexto. A adoração, a submissão para mostrar: olha, apesar disso estamos aqui, Senhor Jesus, e ao mesmo tempo a hesitação. E tendo visto a Jesus, os discípulos prontamente o adoraram, diz o texto, reconhecendo a sua divindade, que só a Deus eles tinham consciência, deveriam prestar culto e adoração. Jesus recebe a sua adoração sem repreendê-lo, confirmando que de fato ele é digno de adoração e louvor. A dúvida surgiu, não sabemos ao certo quem Mateus está se referindo aqui, quando ele vai dizer no verso 17: e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. João vai falar de Tomé, no capítulo 20, verso 25, quando recebe a notícia que Jesus foi ressuscitado: se eu não ouvir nas suas mãos o sinal dos escravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei.
Marcos nos diz que Jesus repreende a incredulidade dos 11, não só de Tomé. Em Marcos 16, verso 14, diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Veja, irmãos, a mensagem da ressurreição de Jesus, ela foi em vários momentos, e principalmente já nos últimos dias de Jesus na terra, anunciada aos seus discípulos. Mas o receio, por conta de tudo que havia acontecido, o abandono, a traição, e agora ele tendo sido morto e os seus discípulos não estavam lá, mexe com os discípulos. E alguns comentaristas vão dizer que esse encontro de Jesus com os discípulos antes da descida do Espírito Santo na vida deles com poder no Pentecostes foi necessário por conta dessa relutância. Por essas duas razões, a incredulidade, a dúvida, a hesitação e o temor estavam presentes ali na vida dos discípulos. Registro, comentando essa passagem, vai dizer que Jesus veio a um povo que estava perdido. Ele vem a nós quando estamos perdidos, e quando Ele vem, não é hora de hesitarmos, é hora de nos prostrarmos e aceitá-lo como Senhor e Deus. Foi isso que Tomé fez. Sua hesitação sumiu quando Cristo apareceu. Ele exclamou: Senhor meu e Deus meu, em João 20, capítulo 20, verso 28, e imediatamente começou a adorar Jesus. Então, Jesus apareceu aos seus discípulos, foi necessário para que eles pudessem reconhecê-lo, aceitá-lo, serem convencidos da sua ressurreição, serem convencidos de que de fato Ele é Deus, e então, de maneira corajosa, agora anunciar o Evangelho a toda criatura. Por quê, irmãos? Não é o Cordeiro da Páscoa da antiga aliança, que era assado e comido pela aquela família, e o seu sangue passado nos umbrais, que iria salvar o povo, porque o cordeiro continuava morto. No ano seguinte deveria ser morto outro cordeiro. Desta feita é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que na ceia disse que o seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados. Já não haveria mais necessidade de sacrifícios, de derramamento de sangue, porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. Os discípulos ainda, eles estão neste momento crescendo em sua fé e compreensão de todas essas verdades que estão sendo anunciadas, e ainda eles não chegaram a essa maturidade. Por isso eu penso sobre a importância de Jesus ter retornado depois de ressuscitado, porque ele poderia muito bem, depois de tudo que aconteceu com ele, a traição, o julgamento, as falsas testemunhas, a condenação, a escolha da multidão de um ladrão, de um assassino, e levar ele para ser preso como ladrão e um assassino, ao lado de outros bandidos, outros ladrões, ser crucificado como um maldito, sepultado ali na sua ressurreição. Se fosse comigo e com você, nós já queríamos estar logo diante do Pai e abandonar esse mundo caído, abandonar esses traidores, esses pecadores. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela graça e a misericórdia de Deus, conhecendo a limitação dos 11 e entendendo a importância de Ele aparecer vivo aos seus discípulos, Ele volta a Galileia. Ele retorna de onde tudo começou. E lá na praia, quando os discípulos estão pescando, Jesus aparece e ainda pergunta se tem um peixe lá para ele comer com eles. Ali sim, houve um churrasco bem feito, um peixe assado ali, e eles puderam testificar. Mas os discípulos, eles estão crescendo, eles estão, em outras palavras, atingindo a maturidade ministerial. Na evangelização, nós precisamos compreender que a aceitação destas verdades a respeito desse Cristo ressurreto, elas vão acontecendo à medida que a obra da graça de Deus vai sendo realizada em nossas vidas. Não é de uma vez.
Eu até, na minha experiência pastoral, desconfio daquele que da noite para o dia já está com Bíblia e Deus e oração e igreja, e não quer sair da igreja e quer estar assim, toda a programação. Eu olho ali com muita cautela e sou o primeiro a pegar na mão e calma, vai devagar, senão você vai ter uma indigestão. Não se alimente de tudo de uma vez, calma, porque as coisas vão acontecendo. O Senhor vai trabalhando nas nossas vidas, e até que tudo esteja no lugar, haverá hesitação, relutância, temor. Mas quando a verdade do Evangelho frutificar, uma vez que a semente foi lançada no coração e o Espírito Santo preparou esse solo, o tempo devido para ela crescer, dar flores e aí frutificar, vai chegar. Elas vão acontecendo à medida que a obra da graça vai sendo realizada. A semente do Evangelho vai frutificando em nossos corações, e a nossa resposta vai ser sempre de adoração e fé, até que estejamos prontos para anunciar as boas novas. Em segundo lugar, nós temos no verso 18, Jesus reafirmando a sua autoridade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, o Senhor Jesus Cristo disse de maneira proposital aos seus discípulos sobre essa sua autoridade, para que eles, nessa missão que receberiam de anunciar o Evangelho, não pensassem que estavam neles, ou era deles propriamente a autoridade ou o poder. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz à igreja que o Evangelho é poder de Deus. No capítulo 8 ele vai falar do Espírito Santo, que é aquele, não só o Consolador, mas que está conosco, gemendo, com gemidos inexprimíveis, entendendo as nossas limitações e necessidades, e nos preparando para o grande dia. O Senhor Jesus fez isso para mostrar que Ele tem toda a autoridade. Ele pode delegar, Ele pode ordenar, Ele pode exercer o seu poder em todas as esferas. Mais uma vez, Sproul vai dizer que Jesus aqui está afirmando ser o supremo apóstolo da fé cristã. A palavra apóstolo no Novo Testamento, no grego, é enviado, e fazia referência aos mensageiros, aqueles que o imperador ou um rei enviava com mensagens, e geralmente eles apareciam em momentos de batalha, momentos conflitantes, e o lado ficava esperando ali esse mensageiro, esse apóstolo, com boas notícias ou más notícias. Jesus chama os apóstolos para serem os seus mensageiros, levando a boa notícia de salvação e a má notícia de condenação para aqueles que se manterem incrédulos. Um apóstolo, ele é enviado com autoridade real para falar em nome do rei, ou em nome do governador ou do imperador. O apóstolo, então, sendo agora apresentado aqui como Jesus Cristo, o apóstolo supremo do Novo Testamento é Jesus, a quem o Pai deu toda a autoridade no céu e na terra para estabelecer a sua igreja, para enviar os seus apóstolos, para chamar os perdidos e mediar esse poder, essa autorização na vida da sua igreja, para que quando pregarem o Evangelho, o poder de Deus seja manifesto no coração daqueles que ouvem. Um outro comentarista vai dizer que esta não é uma autoridade nova de Jesus, pois está ligada à autoridade que ele demonstrou ao longo do seu ministério terreno. Veja, ele tinha todo o direito de dar as instruções que estava prestes a dar, e Mateus vai registrar outras menções feitas a essa autoridade de Jesus. No capítulo 7, no verso 29, Jesus ensinou como alguém que tem autoridade. A multidão reconhece isso. No capítulo 9,
ele é apresentado ali como alguém que tinha autoridade para perdoar pecados. No capítulo 10, ele deu aos seus discípulos autoridade contra espíritos imundos, quando enviou de 2 em 2. No capítulo 21, ele reivindicou autoridade sobre o templo, dizendo: aqui está aquele que é maior. Agora, após a sua ressurreição, ele declarou a posse de toda a autoridade no céu e na terra, como sendo agora o comandante supremo do universo. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o governante supremo desta terra e do mundo, no céu e na terra. Ele tem o direito de governar, ele tem o direito de delegar autoridade, de chamar, de enviar. Ele tem autoridade sobre todos, mesmo sobre aqueles que não querem que a sua história seja contada. Como no caso, ainda no capítulo 28, nós temos aqueles judeus que planejavam ainda dar um jeito de dizer que o corpo de Jesus não ressuscitou, mas foi roubado, ou tentar impedir isso. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, essa autoridade de Jesus é nova no nível maior, pois Jesus recebe de seu Pai sua glória e autoridade pré-existentes. Aquela que o diabo, lá na tentação, tentou de alguma forma maliciosa enganar Jesus Cristo, dizendo: tudo isso te darei se prostrado e me adorares, como que dizendo: olha, você vai ser dono de todas essas coisas. E o Senhor resistiu, e agora ele chega aos seus discípulos e diz: olha, tudo me pertence, tudo me foi dado, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, não só pelos ventos e tempestades, mas todo o mundo natural, não só pelos homens, mas por toda a humanidade caída e aquela redimida. Ele tem autoridade no céu e na terra, e é por conta disso que, em terceiro e último lugar, ele envia os seus discípulos, no verso 19, no verso 20: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu contar uma história para os irmãos, para a gente entender o que está acontecendo aqui quando o Senhor Jesus manda fazer discípulos. O Evangelho de Mateus, ele começa no capítulo 1 falando da genealogia de Jesus Cristo até Abraão, tá? Mateus capítulo 1, o verso 1 ao verso 17. Ele apresenta a sua genealogia ao contrário do que Lucas faz. Lucas vai traçar a genealogia de Jesus, a sua descendência, até Adão. Mateus, até por causa do seu público de judeus, ele faz essa linha até Abraão. E era perfeitamente natural que Mateus fizesse isso, por causa do seu público, como diz, e por conta de Abraão ser o pai da nação judaica, ou em outras palavras, por causa da promessa que Deus fez em Abraão, que nós citamos agora há pouco em Gênesis 12, quando ele é chamado, e em Gênesis 17 ele faz aliança de que por meio de Abraão ele iria fazer surgir uma grande nação. Com isso, Mateus, ele não está interessado, quando ele chega a esse ponto aqui, em apenas mostrar as origens genealógicas de Jesus aos judeus, mas também dizer que em Jesus a promessa de Deus feita a Abraão estava se cumprindo. De ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aquele momento a expectativa era de quem seria esse Cristo, quando ele iria aparecer. Agora Jesus vem e diz: toda a autoridade me foi dada, e envia os seus discípulos, e a linguagem é a mesma, só que como que realizada nele. O ministério de pregação de Jesus, relatado por Mateus,
é possível concluir que ele, quando pregou, ele mal saiu das redondezas da Galileia, ficou ali naquelas povoações vizinhas. O mais longe que ele foi quando no seu martírio, na sua morte, na sua entrega em Jerusalém. E o seu ministério de pregação ficou limitado exclusivamente a os 12, aqueles que ele chamou, e alguns outros poucos que nós vamos Lucas que vai descrever como mais de 500 testemunhas que estavam com os discípulos naquele momento. Como Jesus cumpre a promessa de uma grande nação servindo e abençoada por Deus em uma única região? Como ele vai cumprir essa promessa feita em Abraão? Era impossível que Jesus fizesse isso sozinho. Até mesmo no seu período que ele viveu nessa terra, mesmo que ele saísse em viagens, como Paulo fez até alguns lugares, não era possível ele ir por todo o mundo pregando o evangelho ou pregando a sua mensagem. Nem mesmo o apóstolo Paulo, que atravessou províncias e continentes e chegou a regiões mais remotas, conseguiu fazer isso sozinho. Sproul vai dizer que Jesus, ele não levou o evangelho a todas as nações do mundo pessoalmente. Ele deixou esta tarefa para a sua noiva, a igreja, estabelecida lá na ceia, por meio dos seus discípulos, os 11. Este era o projeto da construção da sua igreja, o plano da propagação do evangelho a toda criatura, promessa que se iniciou lá em Abraão e que agora vai se cumprir por meio da sua igreja, através dos 11. Ao pregar o evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, Jesus cumpriu e derrubou todo e qualquer obstáculo para o caminho de salvação que ele veio estabelecer. Não há barreiras. A maneira de conhecer a Deus e a chegar a Deus de maneira plena é por meio dele. E quando foi levado como ovelha matadouro e se entregou como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, o Senhor estava abrindo esse caminho. Ele disse aos seus discípulos horas antes: eu vou preparar um lugar. E esse lugar, ele começa com a cruz. Por meio da cruz, nós somos levados a essa presença de Deus. Ele cumpriu as boas novas de salvação quando morreu e se entregou em oferta agradável ao Senhor. Quando Jesus ressuscitou, no terceiro dia, ele mostrou que a sua oferta foi aceita pelo Pai. É por isso que a ordem agora aos discípulos, uma vez que toda a autoridade foi dada, agora ele delega aos seus discípulos para que proclamem este evangelho a toda criatura. Que evangelho? A mensagem de que há um Deus que entra em aliança com o seu povo para ser o seu Deus, e este povo ser o seu povo, e ele faz isso por meio da obra redentora de seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, todo aquele que nele crê, em Jesus, é feito filho de Deus, é recebido pelo Pai, e entra em aliança, em um pacto, em um compromisso, em um relacionamento com este Deus, que começa pela restauração das nossas vidas, nos lavando e nos remindo todo pecado, e nos levando a adorar o Senhor. Por isso, irmãos, não faz sentido nós sairmos aí pregando o evangelho única e exclusivamente para que você seja poupado do inferno, para que você seja livre da condenação. Não é só isso. Esta é uma das grandes verdades do ensino a respeito de Jesus Cristo, a respeito da obra de salvação e de redenção. O meio para que sejamos feitos filhos de Deus é em Cristo, é crendo na sua obra, que nos redime, que nos lava, que nos perdoa, que nos reconcilia com o Pai. Mas esta evangelização tem um fim principal, que é nos fazer adoradores de Deus, é estarmos unidos a Deus, o nosso Pai.
Portanto, se você que diz que é crente no Senhor Jesus Cristo, que crê na obra redentora dele, que um dia fez a sua profissão de fé, e está na igreja unicamente porque está livre da condenação e não tem adorado ao Senhor, não tem entregado a sua vida em adoração a Ele, em todos os aspectos você está falhando na sua fé cristã. O chamado da salvação é para que sejamos adoradores de Deus, e viemos fazer isso com tudo o que temos e somos. Você se dedica anos numa faculdade, estudando, vai para uma especialização, pós-graduação, mestrado, PhD e tudo mais. E você trabalha, você se esforça para ter uma promoção, você está sempre se qualificando para ter uma promoção lá no seu trabalho. Tudo isso é muito bom e maravilhoso. Você na sua adolescência tem os seus planos, os seus projetos, conhece pessoas, se relaciona, casa, tem filhos, constrói a sua família. Isso é muito bom, isso é louvável diante de Deus. Mas em que isso tudo resulta se você não tem essa mesma ambição, esse mesmo cuidado, essa mesma preparação, ou até melhor, no que diz respeito à sua adoração diante do Senhor? O que você tem feito para adorar a Deus melhor? O que você tem feito para dedicar a sua vida a Deus de maneira mais eficaz? Qual é o compromisso que você tem feito para que a cada ano você esteja mais perto das Escrituras no que diz respeito ao modo digno de viver e agradável do Senhor? A ordem que Jesus dá aos discípulos envolve todos esses preceitos, todas essas verdades. Pregar o Evangelho a toda criatura não é único e simplesmente para dizer: não vão para o inferno, venham para o céu, abandone esse mundo, venham para o paraíso. Porque se esse for só o seu objetivo, e se a mensagem pregada for só essa, aí tem razão da mídia apresentar um céu monótono, sem graça, sem vida, tudo branco, o povo tudo triste lá. Porque esse é o céu que você plantou, que você acreditou e que você viveu. Mas o céu onde Deus está, onde Cristo, que tem toda a autoridade sobre tudo o que existe, é um céu de glória, é um céu de esplendor, é um céu de comunhão, é um céu de prazer, é um céu de gozo eterno, é um céu de vida, é um céu de júbilo, é um céu de que, junto com os anjos cantando ao nosso Deus, é um céu onde nós somos ali de maneira completa, realizados diante daquele que nos redimiu, diante daqueles que é o nosso Rei. Que este céu começa aqui nessa terra, começa desde o momento que você professa sua fé e vive para esse Senhor. Este é o céu, este é o paraíso do Senhor. Fazer discípulos é uma tarefa dada por aquele que é o mestre aos servos que também são discípulos e que o conhecem plenamente e se alegram nele. O livro de Atos vai nos mostrar que os discípulos seguiram esta ordem. Eles começaram em Jerusalém no dia de Pentecostes, e a gente leu aqui na liturgia Atos capítulo 1. Então saíram para a Judéia, depois levaram as boas novas para os samaritanos, e em seguida o apóstolo Paulo iniciou sua luta para levar o evangelho a todo o mundo mediterrâneo, a Ásia Menor, a Grécia, Roma. E além disso, a sua mensagem foi levada em muitos outros lugares. O desejo dele era de ir à Europa. Era o plano dele, mas o Senhor não deixou que isso acontecesse. Com isso, a promessa que Deus fizera a Abraão começou a ser cumprida, a ser realizada. De todas as nações, o Senhor estava fazendo seus discípulos, por meio da pregação do Evangelho, dos discípulos, da igreja. Ele ainda está cumprindo hoje, conforme a igreja dá prosseguimento à sua missão. Sempre que nós estamos reunidos aqui na adoração,
coletiva, nesse ajuntamento solene, adorando ao Senhor, Cristo Jesus é exaltado, Ele é adorado. A sua missão, a missão que foi dada à igreja está sendo realizada. Todas as vezes que alguém professa sua fé, recebe o sinal da aliança, do batismo, e cresce nesse ambiente, e é levado também a este Deus, Cristo está sendo exaltado. A sua igreja está cumprindo o seu papel. Há 4 imperativos nessa comissão aqui, e eu termino com esse ponto: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Jesus ordenou que os discípulos saíssem pelo mundo pregando o Evangelho. Eles tinham que ir. Eles não deveriam reter para si mesmos o seu conhecimento de Jesus Cristo. Eles deveriam comunicá-lo a outras pessoas. Eles não deveriam supor que a salvação fora revelada exclusivamente aos judeus ou a eles, e deviam torná-lo conhecido no mundo inteiro. Você foi recebido assim, foi chamado assim, e é também chamado nessa noite para fazer isso: ir, pregar o Evangelho, anuncie, fale em casa, fale no trabalho, fale nas suas redes sociais, fale para você mesmo, lembrando das verdades do Evangelho. Segundo, eles deveriam fazer discípulos. A grande comissão nos chama a ser mais que instrumentos para a conversão de pessoas. Ela nos chama a ensiná-las, a afirmá-las, a ajudá-las a crescer em conformidade com Cristo. É a nossa missão. Não é fazer discípulos para mim, meus discípulos, como tem igrejas aí que trabalham no sistema celular, igreja em células. Lá eu tenho tantos discípulos, 12, 10, tantos. Porque entenderam errado esse texto. Tem que fazer discípulos. Eles deveriam esforçar-se para fazer discípulos de todas as nações e anunciar a todos os povos que Cristo havia morrido pelos pecadores. E assim, estes seriam discípulos de Cristo. Eles deveriam batizar, assim como a aliança que Deus fez com Abraão foi selada com o sinal pactual da circuncisão. A nova aliança que Cristo fez com a igreja é selada com o sinal do batismo. É isso que significa o batismo. O batismo comunica que nós fomos unidos a Jesus Cristo. Ele mostra que nós fomos purificados do pecado, daí a razão da água e não do sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica, a água nos confirma e nos lembra dessa verdade. O batismo nos lembra da nossa nova vida em Cristo Jesus, tendo sido sepultados e ressuscitados com Ele, dentre muitos outros significados que o batismo vai trazer. Ele não é um sinal da fé, o batismo. Ele é um sinal da fidelidade de Deus em conceder seu Filho a todos os que creem. É uma resposta da fé. Ele deve ser realizado nessa forma trinitária que Jesus vai apresentar aqui, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque a Trindade toda está envolvida na salvação. E o último, eles deveriam ensinar. Jesus mandou que os discípulos ensinassem a outros a guardar. E aqui, meus irmãos, guardar não é como você faz com sua Bíblia quando chega do culto. Guarda lá em cima da estante. E no outro domingo você tem que ir lá e tirar poeira para vir para o culto. Isso com quem anda ainda com Bíblia, né? Porque hoje, a era moderna do celular, eu prefiro que andar, quando diz respeito às Escrituras, a Bíblia impressa, para saber manejar, para saber encontrar os textos, ter familiaridade com as Escrituras e não ser distraído com nenhuma mensagem do WhatsApp chegando, nenhuma outra notificação. Em um momento onde não dá para levar o livro impresso, aí sim. Mas o culto, a casa do Senhor, é preferível que você venha com a Bíblia na mão, você aprender a abrir. O pastor não mandar você abrir em Abacuque e você ir por Facebook, no celular. Guardar aqui, irmãos, é ensinar os discípulos a obedecer.
ter os preceitos do Senhor guardados, para serem lembrados nos momentos oportunos. Temos de tornar conhecido todo o conselho de Deus, inculcando no coração e na mente das pessoas. Aqui entra o discipulado. E o discipulado ele inicia no momento da nossa conversão, ele vai terminar no momento da nossa glorificação. Quando Cristo vier buscar o seu povo ali, nós não temos mais que aprender nada. Tudo já foi dito, o que é necessário. Um puritano vai comentar essa passagem dizendo que essa é uma expressão que demonstra a inutilidade de um cristianismo apenas de nome e de aparência. Demonstra que somente devem ser contados como verdadeiros cristãos aqueles que vivem em obediência à palavra e praticam a palavra do Senhor e se esforçam para cumprir as coisas que Ele ordenou. Sozinhos, a água do batismo e o pão e o vinho da ceia do Senhor não salvarão a alma de ninguém. De nada adianta ir a uma igreja e ouvir o ministro de Cristo e concordar com o Evangelho se a nossa religião não vai além disso. É necessário guardar e praticar, para não pecar contra ti. Por último, nós temos o Senhor dizendo ainda no verso 20 sobre a sua presença. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui, irmãos, está a cereja do bolo, por assim dizer, da grande comissão, a presença do nosso Senhor conosco. Jesus garantiu aos discípulos que aonde quer que fossem para cumprir a sua missão, independentemente das fronteiras que viessem a cruzar, físicas, culturais, raciais, socioeconômicas e assim por diante, Ele estaria com eles. Ele não está presente apenas em nosso coração, em nossa consciência, em nossas memórias. Ele está presente de verdade. O Senhor está sempre conosco, no meio do seu povo, na sua igreja. É impossível concebermos palavras mais consoladoras, fortalecedoras, animadoras e santificadoras do que essas. Embora comissionados a realizar a obra tão dura quanto aquela do qual Moisés foi enviado a fazer diante de Faraó, eles não deveriam ficar desencorajados. Certamente o mestre estaria com eles. Sabe quando a gente tem a sensação de que o Senhor não está conosco, que a gente está sozinho? É quando você deixou de fazer a vontade de Deus e cumprir a missão. Porque se você está fazendo a vontade de Deus e cumprindo a missão, é certo de que esta presença do Senhor vai ser real na sua vida. E ela é que garante o sucesso da missão, a presença do Redentor, a autoridade de Jesus. Ele está presente, Ele está conosco diariamente para perdoar os nossos pecados, Ele está conosco diariamente para santificar e fortalecer, Ele está conosco diariamente para defender e guardar nossas vidas, Ele está conosco diariamente para conduzir e guiar, Ele está conosco nas tristezas, nas alegrias, está conosco na saúde ou na doença, na enfermidade, está conosco na vida e na morte, está conosco no tempo e na eternidade, diz Hernandes Dias Lopes. O Senhor está conosco. Ele estaria com seu povo. Os discípulos não estariam sozinhos. Foi assim que eles pensaram, que estariam sozinhos quando Jesus está subindo aos céus e eles estão ali temerosos. E agora o que vamos fazer? Ei, vamos trabalhar, vamos colocar em prática. O Senhor está conosco. Veja, irmãos, é impressionante nessa passagem a repetição da palavra todos, em quase todos os versos desse texto que nós lemos. Jesus diz que recebeu toda a autoridade. Os discípulos devem ser feitos de todas as nações. Esses discípulos devem ser ensinados a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. E Jesus estará com seus discípulos todos os dias, até o fim dos tempos. Isso nos lembra da plenitude, a obra completa.
da realização plena da obra do Senhor em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, preguemos a história da redenção de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que veio cumprir. Anunciemos esta verdade, preguemos este Evangelho a toda criatura, para que os adoradores de Deus sejam chamados, redimidos, lavados e trazidos de volta. Essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor desperte corações. Você que está vivendo a sua vida já no automático e seguindo rotina e na vida cristã, até a sua oração está quase que uma reza, as mesmas coisas, e você não passa disso, você não se envolve, você não interage com os demais membros do corpo, você não tem interesse na igreja, você está ali por mera obrigação, ou para que as pessoas não venham falar de você, ou porque os presbíteros vão te chamar a atenção, ou por alguma outra coisa. Se você está vivendo dessa forma, esse chamado do Senhor para os seus discípulos nos lembra da nossa responsabilidade, que é urgente. Portanto, se arrependa, adore o Senhor com toda a sua vida, em todo o tempo, abandone os pecados, abandone a incredulidade, a dureza de coração, a frieza espiritual, busque no Senhor reacender o seu coração para Ele, viva por meio dEle, e faça tudo para a glória dEle, até a sua adoração e o seu culto, como também a sua pregação. Amém?